Você já passou pela experiência de perceber interesse por parte de uma mulher, mas nunca receber uma confirmação direta disso? A sensação é confusa porque as atitudes dela parecem se contradizer. Em um momento, ela demonstra proximidade, cuidado e logo depois se afasta como se nada tivesse acontecendo. Às vezes mostra atenção, em outras age como se fosse invisível, e esse vai e vem acaba gerando uma dúvida constante sobre o que realmente está acontecendo. Então, diante desse comportamento instável, é natural que a mente comece a criar perguntas sem resposta. Você passa a se questionar se existe realmente algum sentimento ali, se o sentimento é verdadeiro ou se tudo não passa de uma interpretação equivocada. Surge a insegurança sobre estar investindo tempo e energia em algo que talvez não leve a lugar algum. Se essa situação soa familiar, vale a pena prestar atenção no que vem a seguir, porque hoje o objetivo é esclarecer o que geralmente está por trás dessas atitudes e como você pode reagir de forma segura, confiante e alinhada à postura de um homem emocionalmente maduro e valorizado. Para isso, vamos começar com uma situação bastante comum no dia a dia da comunicação. Imagine que você envia uma mensagem e percebe que ela visualiza quase imediatamente. Ainda assim, a resposta só chega horas depois, às vezes no mesmo dia, às vezes apenas no dia seguinte. Nesse intervalo, a sua mente entra em atividade intensa tentando encontrar explicações. Você começa a revisar cada palavra enviada, imaginando se cometeu algum erro ou se está sendo ignorado de propósito. Na maioria das vezes, esse atraso não significa falta de interesse. Muitas mulheres fazem isso de forma consciente para não parecerem excessivamente disponíveis. Elas querem transmitir a imagem de alguém ocupada, de alguém segura e no controle da própria vida. O problema surge na forma como muitos homens reagem a esse silêncio temporário. Ao invés de manter a calma, eles se deixam levar pela ansiedade, enviam novas mensagens, insistem, repetem o contato e acabam demonstrando carência. Sem perceber, esse comportamento excessivo enfraquece a atração inicial. O interesse cresce quando existe espaço, quando existe mistério e equilíbrio, não quando há pressão constante. Homens emocionalmente sólidos compreendem esse tipo de dinâmica com naturalidade. Eles sabem respeitar o ritmo das interações, entendem a importância do tempo e reconhecem limites sem a necessidade de impor presença constante. Não correm atrás de validação, nem tentam forçar conexões que ainda estão se formando. Outro comportamento frequente aparece na forma de brincadeiras e comentários provocativos. Em alguns momentos ela pode ironizar o seu modo de vestir, fazer piadas sobre o seu jeito de falar, seus costumes ou até sobre escolhas pessoais. À primeira vista, isso pode gerar desconforto e levar à interpretação de que há desrespeito envolvido. No entanto, quando analisado com mais atenção, esse tipo de atitude costuma indicar envolvimento. A provocação exige energia emocional e interesse. Quando uma mulher não se importa, ela simplesmente se afasta, reduz o contato ou desaparece. O ato de provocar nesse contexto funciona como uma forma velada de flerte. Por isso, a melhor resposta não é reagir de maneira defensiva ou emocional. Um sorriso leve, uma resposta tranquila e a capacidade de entrar na brincadeira demonstram autoconfiança e segurança interior. Há ainda uma situação mais delicada, hein? Quando ela menciona outros homens em conversas casuais. Comentários sobre quantas pessoas demonstram interesse, convites que recebeu ou a quantidade de opções disponíveis não surgem por acaso. Na maioria das vezes, funciona como um teste emocional para avaliar a sua postura. O objetivo é observar como você reage diante dessas informações. Se surge insegurança, comparação ou necessidade de disputa, o equilíbrio se perde. Demonstrar ciúmes excessivos, irritação ou rivalidade transmite fragilidade emocional. Então, manter a calma, não se deixar afetar e preservar a própria compostura é o que sustenta o controle da situação. A segurança emocional nunca se manifesta por meio de
excessos. Um homem centrado mantém a tranquilidade porque reconhece o próprio valor e não sente necessidade de se justificar ou de impressionar. A confiança verdadeira é discreta, firme e não precisa ser anunciada. Ela se revela no comportamento constante e na forma como alguém reage às situações. Um padrão bastante comum nas relações é a alternância entre proximidade intensa e afastamento repentino. Em determinados períodos, ela se comunica com frequência, demonstra interesse diário, liga, compartilha detalhes pessoais e parece genuinamente envolvida. Pouco tempo depois, o comportamento muda, as respostas ficam curtas, o contato diminui e a interação perde profundidade, o que naturalmente gera aí confusão e frustração. Esse movimento costuma estar ligado à insegurança emocional. Existe atração, mas também medo. Muitas vezes ela está dividida internamente, analisando demais o que sente e tentando controlar emoções que não entende completamente. Nesses momentos, não cabe a você resolver esse conflito interno ou até mesmo tentar salvá-la da própria instabilidade. O papel mais saudável é manter firmeza emocional e equilíbrio, evitar súplicas, cobranças ou mudanças forçadas de comportamento é essencial. Permanecer fiel a quem você transmite estabilidade e a constância é um dos principais fatores que constroem confiança ao longo do tempo. Quando você não reage de forma impulsiva, demonstra maturidade. Em alguns momentos, ela pode trazer questionamentos mais profundos sobre valores, planos e expectativas de vida. Perguntas sobre objetivos futuros, visão de longo prazo e o tipo de relacionamento desejado não são aleatórias. Elas funcionam como uma avaliação da sua maturidade emocional, da sua clareza mental e da sua capacidade de construir algo sólido. Nessas situações, não é hora de jogar ou de inventar respostas. A sinceridade direta e a comunicação clara geram respeito e transmitem segurança. Mostrar coerência entre discurso e atitude reforça a imagem de alguém confiável. Também é possível que o ciúme apareça de forma sutil. Comentários aparentemente neutros sobre outras pessoas ou curiosidade disfarçada sobre quem está ao seu redor podem indicar envolvimento emocional. E esse tipo de reação revela apego, ainda que ela tente esconder para não demonstrar vulnerabilidade. Não é saudável estimular esse sentimento de forma proposital. Criar insegurança como estratégia enfraquece a conexão e coloca o relacionamento em um jogo desnecessário. Respeitar as emoções dela e agir com consideração diferencia você da maioria e reforça uma postura mais madura e equilibrada. Em alguns momentos, ela pode criar pequenas tensões no convívio, gerar discussões aparentemente sem importância, interpretar situações de forma diferente ou até mesmo apresentar mudanças repentinas de humor. Isso não acontece por acaso. Esse tipo de comportamento costuma surgir da necessidade de conexão emocional, do desejo de se sentir envolvida, valorizada e emocionalmente presente na relação. Quando você reage de forma exagerada, perde o equilíbrio da situação. Quando mantém a serenidade, conquista, respeito, homens emocionalmente maduros não entram em debates com o objetivo de vencer ou provar superioridade. Eles se comunicam para compreender, alinhar expectativas e manter a harmonia. A postura calma diante de conflitos demonstra força interna e inteligência emocional, enquanto reações impulsivas revelam fragilidade. E é importante entender que esses comportamentos, na maioria das vezes, não são tentativas de manipulação. Eles representam manifestações emocionais. Muitas mulheres sentem e processam o mundo de forma profunda, sensível, justamente por protegerem o próprio coração. Tornam-se aí mais cautelosas quando se envolvem, testes surgem, observações são feitas e atitudes passam a ser analisadas com mais atenção. O erro mais comum acontece quando o foco do homem se resume a conquistar alguém. Ao direcionar toda a tua energia para agradar ou manter interesse,
você acaba se esquecendo de evoluir como indivíduo. Homens verdadeiramente valorizados priorizam o próprio desenvolvimento, cuidam da saúde física, saúde mental, constroem habilidades, aprimoram a comunicação, fortalecem a carreira e aprendem a gerenciar emoções. Eles vivem com metas claras, disciplina e propósito. Quando a vida é conduzida dessa forma, não existe a necessidade de impressionar. A própria trajetória se torna o cartão de visitas. A atração não é algo que se força ou se persegue de maneira ansiosa. Ela surge como consequência natural do valor que você constrói em si mesmo. O respeito começa internamente quando você se respeita. Os outros tendem a fazer o mesmo. Quando confia em si, transmite essa segurança, essa confiança ao mundo ao seu redor. Uma regra simples resume tudo isso. Nunca transforme uma mulher no eixo central da sua existência. O centro deve ser o seu crescimento, o seu caráter e a sua missão pessoal. Mulheres se sentem atraídas por homens que têm direção, clareza e propósito, não por aqueles movidos por carência ou desespero. Por fim, lembre-se de que o seu valor não é medido pela quantidade de aprovação externa que você recebe. Ele é definido pela sua força mental, pela disciplina diária e pela honestidade nas atitudes e pela consistência entre o que você diz e o que você faz. Torne-se esse homem e os relacionamentos tendem a fluir com mais naturalidade, não com mais dificuldade, hein? Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!